O que Jesus foi fazendo em Jericó, é aqui que entra a graça revelada de Deus, que vai mudar a sua vida hoje completamente, que vai mudar o seu ministério hoje completamente, que vai mudar a sua casa. Veja o que a lei determinava. A lei determinava que aquele que era santo não se envolvesse com o caído, com o profano ou com o maldito, e aquele que era maldito, por sua vez, não se envolvesse com quem era santo. Só que há uma observação na doutrina do comportamento do que é santo. Há uma vírgula. Oh, irmãos, nós somos salvos por uma vírgula. Olha que coisa impressionante. Mas aquele que é santo não chegue no profano, mas aquele que é profano não chegue no santo, vírgula, a não ser que o santo mande chamar. A lei determinava que se o santo mandasse chamar dizendo, manda vir, se aquele que era santo, separado, nazireado, dissesse, estou chamando, aquele que era maldito poderia considerar que a maldição estava quebrada, porque um santo estava chamando. Não, vocês não entenderam, leva tempo. Ainda mais quem tem problema com a escola dominical aí, que não entende mesmo. Escute uma coisa, você não entendeu. Jesus vai a Jericó por causa de duas pessoas. Jesus só entra em Jericó, primeiro por causa de Zaqueu, segundo por causa de Bartimeu. Quando Jesus entra em Jericó, eu desfruto hoje de uma amizade bem estreita, por exemplo, com o cantor Regis Danese. Quem conhece o Regis Danese pessoalmente, pensa no menino humilde, pensa no camarada simples. E quando ele lançou, que começou a cantar, entra na minha casa, entra na minha vida, e no início da canção, quando ele cantava, dizia, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver. Quanta gente criticou ele, quantas críticas foram dadas a ele, dizendo, onde já se viu alguém quer subir e ficar mais alto do que Jesus? Oh, irmão, estude um pouco, preste atenção. Zaqueu não podia se aproximar dele. Zaqueu habitava em Jericó, era maldito pela história maldita da cidade. Então ele sobe para ver Jesus de longe, só que ele não sabia que Jesus foi a Jericó para arrancar a multidão de lá e a maldição da multidão. Então a Bíblia diz, quando o santo manda chamar, está quebrada a maldição. É por isso que Jesus chega embaixo e diz, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Se não fosse assim, Jesus não chamaria. E quando ele diz desce, a autorização para se aproximar significava maldição quebrada. Eu vou te provar que está quebrada, Zaqueu. Eu vou posar contigo em casa esta noite. Olhe para o verso 46 de novo. Depois foram para Jericó. Ponto. Preste atenção nessa frase. De quem é que eles estão falando? De Jesus e seus discípulos. Agora veja o que o texto diz. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão os acompanhava. Jesus entra em Jericó sozinho, mas quando ele sai, ele traz uma multidão de gente de lá. Ele arranca uma multidão de gente com ele. Por que é que Jesus foi a Jericó? Presta atenção para você entender como é que funcionam as coisas. Jesus foi por causa de Zaqueu e por causa de Bartimeu. Quem era Bartimeu? Presta atenção, a Bíblia diz assim, ó, filho de Timeu. Filho de quem? Diga Timeu. Diga Bartimeu, filho de Timeu. Preste atenção agora. Filho de Timeu significa o seguinte: a palavra bar do hebraico significa filho. A expressão filho, bar Timeu, filho de Timeu. A expressão Timeu, o nome de Timeu, significa muito estimado.
Então você traduz tudo. Bartimeu significa filho muito estimado. E o que é um filho muito estimado? É um filho caçula. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um cobrador de impostos. Que serviço era esse? Um serviço público que é passado de pai para filho. Não é achado na rua. Passa de pai para filho. E a sequência de sucessão é do pai para o primogênito. A maldição de Josué dizia que aquele que tentar reedificar, morra o primogênito. E quando terminar, que padeça o seu caçula. Veja que em termos espirituais, Jesus vai a Jericó. E quem era Zaqueu? O primogênito de uma família. E quem era Bartimeu? O caçula de uma família. Jesus entra em Jericó dizendo: eu tenho salvação para todos, do primeiro ao último, do primogênito ao caçula. Eu vou arrancar de Jericó toda maldição agora.